prescrição ou antibiótico indevido ou desnecessário. O que significa isso? Às vezes a pessoa está com uma inflamação, o mais comum, inflamação de garganta, e ela vai no balcão e ela pede para o balconista ou para o farmacêutico que ela quer um antibiótico porque ela está com dor de garganta. Por que é uma prescrição indevida ou desnecessária? Porque não se usa antibiótico para processo inflamatório. Não se usa antibiótico para infecção viral. Então, antibiótico ele é específico para infecção bacteriana. Então, por isso que nós temos muitas vezes esse uso inadequado de antibiótico. Segundo item, escolha inadequada do antibiótico. Como assim escolher um antibiótico inadequado? Às vezes a pessoa ela está com uma infecção por bactérias gram positiva e talvez lhe foi passado um antibiótico para a bactéria gram negativa, porque não pediu a cultura para a identificação do antibiótico e a realização do antibiograma. Deu um antibiótico antes do exame estar pronto. Nós sabemos que isso acontece muito em UTIs, mas aí é necessário que ocorra isso, porque o médico está tentando salvar uma vida ali o quanto antes. E antes que saiam os exames, ele vai sim dar antibiótico para cercar o paciente, tanto de bactérias gram-positivas quanto de bactérias gram-negativas. Agora, aquele paciente ambulatorial, que às vezes vai lá numa consulta clínica e está com dor a urinar, então acredita-se que ele esteja com uma infecção urinária. E aí, antes de pedir o exame e do exame ficar pronto, porque demora 24, 48 horas, dependendo do aparelho utilizado na microbiologia, a pessoa vai lá e já compra um antibiótico. Ou ela nem vai ao médico, Ela compra um antibiótico por conta própria e toma, e às vezes ela compra um antibiótico errado. Então, existe essa possibilidade da escolha inadequada do antibiótico. Dose incorreta, Quantas vezes eu já vi o médico prescrever uma quantidade de dias para que aquela pessoa tome antibiótico, e aí a pessoa, por às vezes falta de dinheiro, ela compra só um vidro. Ela não compra os dois e não dá o tratamento correto que o médico prescreveu. Isso faz com que ela melhore? Sim, ela vai melhorar se o antibiótico for correto para o tipo de infecção dela. Mas como ela não tomou o antibiótico tempo suficiente, ela vai gerar uma resistência. E gerando bactérias resistentes no corpo, num futuro tratamento, às vezes aquele antibiótico que o médico prescrever já não vai mais resolver. Duração inadequada do tratamento, a gente já falou um pouquinho sobre, vamos só acrescentar. O que significa uma duração inadequada? A mesma coisa, Posso usar o mesmo exemplo. O médico mandou dar antibiótico por 10 dias. E aí teve que comprar 2 frascos, mas a pessoa só comprou um. Às vezes por falta de dinheiro. E aí ela para de tomar. Outro motivo pode ser ela esqueceu do fim de semana, que no fim de semana ela ia ter uma festa, e aí por conta dessa festa, ela parou de tomar antibiótico ou não, ela tomou uma bebida alcoólica. E aí a bebida alcoólica, ela interfere no efeito do antibiótico, ela corta o efeito do antibiótico. E aí a pessoa não fez o tratamento adequado. Então, também, ela vai achar que ela tá bem, que tá tudo certo, que ela sarou. E aí ela nem toma mais, eu fui na festa, bebi bebida alcoólica, ou com 3 dias parou de tomar antibiótico, sarou, cortou o efeito, já está tudo bem, não tem mais sintomas, mas ela não sabe do que está acontecendo dentro do organismo dela. Ela não sabe que ela está aumentando bactérias resistentes no seu próprio corpo. E o problema é no futuro, precisar de antibióticos que salve a vida da pessoa. Lembra, desde o começo eu venho falando, nós estamos passando por uma pandemia silenciosa, onde poucas pessoas falam que a resistência bacteriana é um problema de saúde pública mundial e que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de acordo com alguns autores, em 2050 não vai existir antibiótico que salve vidas. Talvez não estejamos vivos em 2050, mas e nossos filhos? E nossos netos? É uma preocupação muito grande em relação a isso. E pouco tem se falado sobre a resistência aos antibióticos. A falta de monitoramento e ajuste.
né? Às vezes a pessoa precisa que o médico monitore ali a quantidade de dias, monitore a dose, veja que não está fazendo efeito aquele antibiótico, troque por outro. Então precisa ajustar a dose ou trocar por outro antibiótico. Então tem que estar tendo esse monitoramento aí. Não, eu comprei. Esses dias um paciente falou assim para mim: estou tomando antibiótico há 10 dias e eu continuo com sintomas. Como assim está tomando antibiótico há 10 dias? O que ele está fazendo? Ele só está matando a microbiota normal dele, mais nada, porque o antibiótico não está fazendo efeito se ele continua com sintomas. Por isso que existe a importância disso, né? Desse monitoramento. Não considerar os efeitos colaterais e interações medicamentosas. O que significa isso? Existem bastante antibiótico que ele tem interação medicamentosa. Exemplo, se você toma um antibiótico e você toma um antibiótico ciprofloxacina e você toma um antiácido, você está em uso de tratamento de antiácido para o estômago, o antiácido ele diminui a ação da ciprofloxacina. Quantas vezes você foi no médico, né, e você vai começar um uso de antibiótico e o médico explicou para você que talvez aquele antibiótico possa interferir no anticoncepcional que você toma. E aí é muito complicado, né? Porque eu conheço várias pessoas que engravidaram porque iniciaram um tratamento com antibiótico, mas ninguém avisou. A tetraciclina mesmo, ele é um antibiótico que ele interfere na microbiota intestinal. Então você precisa de um probiótico ali que melhore a microbiota intestinal que está sendo influenciado pela tetraciclina. O antibiótico tetraciclina também é um antibiótico que também diminui e interfere na ação dos anticoncepcionais. A rifampicina é um antibiótico também que interfere na ação dos anticoncepcionais. A rifampicina interfere, ela aumenta a atividade enzimática de enzimas hepáticas. Ela interfere em anticonvulsivante, anticoagulante. Então é muito importante que você, quando for ao médico, explique para o médico tudo, exatamente tudo o que você está tomando. Quais são as comorbidades que você tem e o que você está tomando de medicamento, tá? Então, é muito importante isso, para que o médico saiba se tem interação medicamentosa. Mas alguém pode falar assim, o médico nem tem tempo, né? O médico é ocupado, atende rápido. Mas existe atenção farmacêutica. Vai lá numa farmácia, procura um farmacêutico que disponibiliza esse serviço na farmácia de atenção farmacêutica. Tá, então não considerar os efeitos colaterais de interações medicamentosas, a gente falou, né? Efeitos colaterais, a pessoa pode ter diarreia, e bastante diarreia por uso de antibiótico, então tem que trocar. E aí entra o monitoramento ali também, que é o 5, né? E ajustar a dose, ou monitorar, ou trocar. Tem pessoas que têm alergia, alguns antibióticos dão alergia na pessoa. E aí também precisa monitorar o uso desse antibiótico. Prescrição empírica sem avaliação adequada. É muito importante primeiro pedir o exame. Depois de pedir o exame, verificar qual a bactéria foi identificada e quais antibióticos mata aquela bactéria, para que trate aquela infecção por um todo. E por último, e não menos importante, pelo contrário, né? Eu tenho falado muito sobre isso nas lives, na minha opinião, é o mais importante de todos. Não educar o paciente. Como assim não educar o paciente? Precisa explicar para o paciente o porquê de tomar o antibiótico correto, a importância de ser todo o tempo lá que foi prescrito. Quanto tempo foi prescrito, de quantas em quantas horas, quantos frascos, por que precisa tomar antibiótico corretamente? Qual é essa importância? Só conscientizando as pessoas que nós vamos conseguir minimizar um pouquinho esse problema de saúde pública que é a resistência aos antibióticos.